Bom, então aqui o que que eu fiz? Eu reuni num questionário que eu chamei de perguntas orientadoras, uma série de questões que você pode colocar perante qualquer história que você tenha lido, para que você apreenda a estrutura dessa história, em todos os seus aspectos significativos. Então, essas perguntas são referentes a todos os conceitos que eu expliquei anteriormente. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma pergunta a respeito da situação inicial e dos antecedentes. Tem a pergunta sobre o protagonista. Tem a pergunta sobre qual é o evento incitador. Então, quem é o protagonista da história? Qual é o acontecimento da história que desengata toda a busca do personagem, toda a trama? Tendo isso em vista, depois do evento incitador, né? O que o protagonista quer? O que ele busca? O que ele aspira? O que ele deseja realizar, alcançar? Pelo que ele, em vista de que fim ele está agindo? E outra questão importante é, bom, a respeito de cada cena, certo? O que aquele personagem quer naquela cena, quais são os obstáculos que ele está enfrentando especificamente daquela cena, como aquilo se insere no contexto geral da história. E, bom, claro, você pode se referir a isso de maneira muito sucinta, certo? Sem entrar em grandes detalhes. Ou você pode fazer uma análise detalhada de cada cena. Eu sugiro que, antes de você fazer uma análise detalhada de cada cena, você tenha a visão do todo, certo? Pelos mesmos motivos que eu falei em pensamento analítico e senso de síntese, né? Ter a noção do todo antes de analisar as partes faz com que você se oriente melhor em relação ao que você está se conhecendo. E, bom, uma estratégia muito interessante tem a ver com a questão número 6, diz respeito a mapear as ações do enredo. E você pode fazer esse mapeamento usando uma lista, por exemplo. Se você se recorda da percepção analítica, da análise processual, uma das estratégias é justamente lista, não só fluxograma. E a lista funciona extremamente bem para mapear enredos. Quando você lê uma história, principalmente se você lê um romance longo, então, à medida que você for notando as ações, as cenas mais importantes nas quais a história se desdobra, você pode ir fazendo uma lista dessas cenas, porque depois a lista desses acontecimentos, ela fica como se fosse uma estrutura, uma espinha dorsal, a partir da qual você pode até mesmo narrar a história. Então, eu diversas vezes eu participo de um grupo de estudos literário aqui no Rio de Janeiro, e uma coisa que eu sempre faço quando eu vou resumir um livro, quer dizer, quando eu faço a análise do livro, eu cubro todas as perguntas, mas quando eu vou contar a história para as pessoas, eu não gosto de ler um resumo, por exemplo, eu gosto de pegar a lista da sequência de ações do enredo e usar aquilo como um dispositivo mnemônico para eu contar a história, e contando à medida que eu lembro. E funciona extremamente bem. E você pode, inclusive, fazer algum tipo de marcação, colocar uma estrela do lado, se você quiser, por exemplo, destacar quais cenas elas não são essenciais, né? Não levam a história para frente, mas de qualquer maneira, né, elas ilustram alguma coisa importante para você saber. Como assim uma cena ilustra alguma coisa importante sem levar a história para frente? Parece contraditório. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: existem algumas cenas em que você vê o personagem fazendo algo, mas aquele algo que o personagem está fazendo não faz a história avançar, mas te revela algo sobre a natureza do personagem, sobre a personalidade daquele personagem. Como, por exemplo, digamos assim, tem uma cena em um livro que eu li, não sei se vocês vão conhecer esse autor, chama-se Hubert Selby Jr., um livro chamado The Demon, o Demônio, em que o personagem ele tem uma crise de nervos e ele começa a socar o chão, a esfaquear o chão. Então, veja, essa cena não revela, não faz a história andar para frente, mas revela muita coisa sobre o estado interno desse homem. Você vê que ele está, nesse momento, quando isso aparece na história, você vê que ele está atingindo um grau de desespero inusitado, novo, no desenrolar da história. Então, geralmente se trata disso, inclusive é uma distinção feita por algumas pessoas que traduziram Aristóteles em termos modernos, é de que existe uma distinção entre ação e atividade. A ação seria justamente o que o personagem faz, uma cena, interagindo com o obstáculo, que leva a trama para frente. A atividade seria algo que o personagem faz, mas que não faz a trama se desenvolver. Simplesmente mostra, revela algo a respeito daquele personagem. E, bom, uma consideração importante que você vai ter que fazer é se a história tem verossimilhança, se os acontecimentos se desdobram um a partir do outro por uma relação de necessidade e não de maneira arbitrária, né? O autor simplesmente enfiou um acontecimento ali. E existem momentos de reconhecimento na história, pergunta 8. Então, quer dizer, tem algum momento que o personagem não sabia de algo e quando ele fica sabendo, essa revelação tem um apelo, certo? Ou às vezes pode ser que a história tenha uma tensão que deriva do fato do personagem não saber algo e que você sabe que em algum momento ele vai ter que ficar sabendo. Tem isso na história, é uma consideração importante se fazer. E, claro,
medida que você está mapeando o enredo, você vai ter que identificar em que momento acontece o clímax, em que momento está a culminância. Porque nessa culminância o personagem se confronta de maneira final e decisiva com o seu objetivo, e a partir daquilo ele vai terminar bem, ele vai ter vencido ou ele vai ter sido vencido por aquilo que ele está confrontando. Você identificando isso, fica claro qual é o nó e o desenlace, certo? Mas, de qualquer maneira, eu coloco essas perguntas aqui explicitamente para você se situar. Qual aspecto da vida humana o autor procura explorar? Qual o objeto de mimesis? Quer dizer, o que ele está retratando ali? Se você fosse mais ou menos como no exercício de comparações, certo? Você vê o vermelho, você vê o amarelo, você fala, nossa, a comparação aqui é de cor. Você vê ali uma coisa grande, uma coisa pequena, você fala, o que está em questão aqui é o tamanho. Legal. E quando você vê uma história, uma sequência de ações, uma sequência de acontecimentos, você consegue dizer que aspecto da vida está sendo retratado ali, ou que aspectos estão sendo retratados? Isso vai fazer toda a diferença, porque isso vai fazer com que você se conecte com aquilo que é universal e que está sendo retratado, representado pela história. O tipo de narrador, certo? Narrador onisciente, narrador personagem ou teatro. Na verdade, essa pergunta aqui, ó, tá no número 12, tá? Mas isso daqui você vai perceber logo de cara, certo? Inclusive, isso poderia vir antes. E questão 13, quais as emoções suscitadas pela história? Pelo enredo e pelas cenas. Aristóteles faz essa distinção porque ele observa que algumas emoções são suscitadas em função do próprio desdobramento da história, dos próprios acontecimentos. Agora, isso é diferente de, por exemplo, você mostrar uma cena apelativa, certo? Então, ele observa, por exemplo, que no Édipo Rei, você fica comovido, você fica com dó, você experimenta medo ao longo da história de ver o que o Édipo está fazendo, de ver para onde ele está se encaminhando. E quando acontece a cena crítica, que, por exemplo, quando a Jocasta se suicida e o Édipo fura os olhos, esses acontecimentos não são mostrados em cenas, eles são narrados por um mensageiro. E uma coisa muito comum do teatro grego antigo, de não mostrar, às vezes, um acontecimento fundamental que define a história, né? Esse acontecimento ser apenas narrado por um personagem dentro da história. E Aristóteles sabia que as cenas tinham essa capacidade pujante de provocar emoções. Você vê uma pessoa furando os olhos, é uma coisa repugnante e ao mesmo tempo que evoca compaixão. Evoca não, uma coisa que suscita compaixão. Mas ao mesmo tempo essa emoção não está sendo suscitada pela história. Quer dizer, a parte da compaixão, sim, mas ela viria de qualquer maneira. Você ouvindo o mensageiro relatar que ele furou os olhos, você sentiria a compaixão. Então a compaixão deriva do desdobramento dos acontecimentos, mas você sentir o horror, a repugnância de ver o cara furando os olhos, isso já derivaria do fato da cena estar sendo exibida. Então ele fazia essa distinção. E é mais ou menos o que a gente sabe que acontece hoje, por exemplo, quando você está assistindo um filme e você tem dois personagens, um relacionamento romântico, e você sabe que em algum momento da história eles vão transar. Só que, né, uma coisa é você estar informado, está óbvio para você que eles estão indo pro quarto, que eles vão transar, mas assim, o filme também ele pode mostrar a cena de maneira mais ou menos explícita. Não, totalmente explícita não, né? Porque senão seria um filme pornô, mas mostra a cena de uma maneira excitante, muitas vezes. E aí, veja, isso não é artístico do ponto de vista da narrativa, da construção narrativa da história. Porque o que está provocando a excitação é o próprio fato de você estar exibindo um comportamento que é excitante. Então, essas distinções são muito importantes de serem feitas. Nenhum filme vai ser bom enquanto a história que está sendo contada pelas cenas de sexo que ele exibe. E é por isso que muitas pessoas criticam filmes e hoje em dia menos, porque a pessoa não escreve mais livros, até criticam livros que mostram ou descrevem essas cenas de maneira muito explícita, como um elemento apelativo e que não tem a ver com a contação da história.